Justo. Amém? Santo, santo, santo é o nosso Deus. Digno de toda honra, de toda glória. Aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Aquele que é bom o tempo todo e é fiel. Aleluia. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por gentileza. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ver a partir do versículo 6. Mateus 6, 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos ler aqui nessa versão que está aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer para nós discernimento acerca da tua palavra, e que nós possamos nos compreender o teu propósito nessa noite. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, Pai. E eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua palavra seja ministrada ao teu povo, ó Deus, na íntegra daquilo que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode assentar, por favor? Bastante conhecido, né? Não só dos cristãos, não só dos que temem ao Senhor, dos crentes, mas eu sou capaz de dizer que 99% da humanidade conhece esse texto, né? Talvez 1% nós vamos colocar aquele povo que vive lá no meio das tribos indígenas, lá escondido no meio do mato, que não tem acesso. Mas fora isso, eu acho que todo mundo conhece esse texto. Pode não praticar, pode não fazer, pode não orar, mas já ouviu esse texto em algum momento da sua vida. Mas nós queremos falar alguma coisa acerca desse texto aqui nessa noite. E nós começamos lendo aqui no versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Jesus falando o seguinte: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Por que Jesus falou isso? Quer dizer que a minha oração, a sua oração, só vale quando nós entramos para dentro do quarto, fechamos a nossa porta e falamos com Deus? Será que é isso que Jesus queria dizer? Será que é isso que Jesus estava falando? Olha, se você orar em público, se você orar na igreja, se você orar no trânsito do seu trabalho, se você orar em qualquer outro lugar, a sua oração não serve de nada, porque para a sua oração servir para alguma coisa, você precisa entrar para o seu quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. É isso que Jesus queria dizer? Com certeza não. Não é isso. O que Jesus estava falando é o seguinte: quando você for orar, quando você
você for se achegar diante de Deus, você precisa se achegar diante de Deus com o seu coração voltado para Ele. Que nada ao seu redor tire a sua atenção, que nada ao seu entorno desvie o seu foco no momento que você estiver falando com Deus. Não quer dizer que você precisa estar trancado dentro do quarto, mas ele usou essa metáfora porque é o seguinte: se você estiver trancado dentro do quarto sozinho, você vai ter poucas distrações que vão tirar você do foco. E é isso que ele queria dizer, é isso que ele estava dizendo. Quando você for orar, quando você for falar com Deus, entre em sintonia com o céu e seja só você e Deus. Que tenha comunhão entre você e Deus. Porque quando há essa comunhão entre você e Deus e não tem interferência, com certeza a sua oração vai chegar muito mais rápido na presença de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Tem muitas pessoas que acham que, para Deus me ouvir, eu preciso gritar. Para Deus me ouvir, eu preciso dar saltos, eu preciso virar cambalhota, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, senão Deus não vai me ouvir. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? Não é aquilo que você faz. O que chama a atenção de Deus é aquilo que você é. Servo de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus vivo. Se o seu coração estiver voltado para esse Deus, você vai chamar a atenção dele, porque a Bíblia diz que um coração contrito, um coração que está voltado para Deus, ele chama para si a presença de Deus, ele chama a atenção de Deus para si. E é isso que Deus quer, que você venha à presença dele com o seu coração voltado para ele. Jesus continua dizendo aqui, olha, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Você vai orar a Deus em secreto, você vai falar com Deus aquilo que você quer só com Ele, ninguém mais precisa saber. Você vai falar com Deus aquilo que você precisa, aquilo que você espera dele, entre você e Ele. Você não precisa sair por aí divulgando as coisas que você está guardando de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está guardando você no secreto. Deus está te esperando no secreto. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente, Ele conhece a nossa vida, mas Ele está esperando que nós cheguemos a Ele no secreto. É só eu e Deus, é só você e Deus. E aí Ele continua: e o teu Pai, ou Deus, que vem em secreto, te recompensará em secreto. É isso que está escrito? Não. Você vai pedir a Deus em secreto, você e Deus. Mas o que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ver, porque aquilo que Deus vai dar para você, e vai trazer para você, Ele vai apresentar publicamente para que o nome dele seja exaltado. Você pede em secreto, eu peço em secreto, mas Deus nos abençoa publicamente, porque as maravilhas que Ele faz na nossa vida tem que servir de testemunho para que outras pessoas também queiram buscar. Nós sabemos que muitas pessoas que estão aí fora, longe de Deus, que ficam olhando para nós, e muitas das vezes essas pessoas não entendem por que é que nós somos tão abençoados, por que é que nós somos tão agraciados pela beleza, pela graça de Deus, pela beleza da santidade de Deus, e as pessoas ficam curiosas em entender isso. E muitas vezes essas pessoas até nos questionam, até chegam para perguntar: mas vem cá, como que você consegue fazer isso? Estou vendo que você leva uma vida assim, assim, assado, sua vida é difícil, mas você está sempre rindo. Você tem uma vida difícil, sua família é difícil, mas você está sempre rindo. Você vive uma situação bem complicada, mas
abençoe, que cuide de nós, que acampe os seus anjos ao nosso redor, e publicamente Ele mostra que está fazendo isso através da condição que Ele nos coloca. Deus não te coloca numa posição de destaque para que você se soberbeça, para que você ache que é alguém, para que você ache que é melhor que ninguém. Não, Deus te coloca numa posição de destaque para que as pessoas te vejam numa posição de destaque e queiram entender o que é que está acontecendo, e através dessa posição que Deus te colocou, Ele vai trazer pessoas para já chegar a Ele, que as pessoas vão ficar curiosas. Como é que isso acontece na vida dessa pessoa? Como é que essa pessoa é tão bem sucedida em tudo que ela faz? Como é que essa pessoa pode ser tão feliz passando pelo monte de luta que ela passa? Como é que essa pessoa pode ter esperança se a cada instante que a gente olha para ela parece que a vida dela está mais difícil ainda? Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer e orar conforme está escrito nessa palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por isso que nós temos esperança, porque nós sabemos que Deus vai nos ouvir, porque nós sabemos que Deus vai nos alcançar. E Jesus continua: quando você estiver orando, não fale sem medida, como os gentios, os quais pensam que serão ouvidos por muitas palavras. Jesus estava falando, não é pelo tanto que você fala, não é pela quantidade de coisas que você fala, não é porque você chega e grita no meio da praça para todo mundo ouvir que você está falando que eu te abençoo. Não é por isso. Tem situações que nós precisamos gritar, que nós precisamos proclamar, que nós precisamos falar. Sim, tem, mas essa não é a única forma que Deus nos ouve. Ele continua: não vos assemelheis a eles. Por quê? Porque os gentios, aqueles religiosos, ou aquelas pessoas que achavam que tinham uma proximidade com Deus lá na época do Velho Testamento, eles faziam de tudo para aparecer. Eles iam para o meio da praça e começavam a gritar, e começavam a se cortar, e começavam a falar para demonstrar que eles estavam buscando levar uma vida com Deus. Mas o que faz o coração de Deus se mover não é os nossos gritos, não é nós nos cortarmos. O que faz mover o coração de Deus é nós sermos sinceros com Ele. A Bíblia diz que nós temos que chegar a Ele com singeleza, com simplicidade de coração. Nós vemos muitas pessoas, muitas irmãs e irmãos simples, que não têm estudo, que não sabem falar, que não cursaram a faculdade, que não tiveram a oportunidade de estudar, mas que quando abre a sua boca, o céu se move. Porque o céu se move não é pelo jeito bonito de falar, o céu se move não é por aquilo que nós gritamos, o céu se move por um coração sincero. É por isso que o céu se move. E aí Jesus falou: olha, vocês não podem ser igual aos gentios, que querem aparecer, que vão por aí gritar, falar e se mostrar o que estão fazendo. Porque o vosso Pai sabe de que tem necessidade antes que vós peçais a Ele. Jesus estava falando: olha, vocês não precisam gritar, vocês não precisam berrar, vocês não precisam fazer estardalhaço, porque Deus já sabe o que é que você precisa. Você tem que falar só com Ele. Antes de você pedir, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir você falar. E para você falar com Deus, você não precisa sair gritando por aí. É só com Ele. Senhor, o salmista falou isso: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor te sonda, Ele conhece você. Ele sabe tudo da sua vida, desde antes de você nascer. Você ainda era uma substância informe lá dentro do útero da
da sua mãe, e Deus já sabia todos os seus dias nessa terra. Mas Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir o nosso clamor, porque quando nós oramos a Deus, nós demonstramos para Ele que somos dependentes dEle. Quando nós pedimos para Deus, nós estamos falando: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu dependo do Senhor para que isso aconteça na minha vida. Eu dependo só do Senhor. Jesus continua: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. Aí, Ele dá aqui um modelo de oração, e que é uma confusão que muitas pessoas fazem, porque é o seguinte: essa oração, essas palavras que foram ditas por Jesus aqui, ela é um modelo de oração. Não quer dizer que todas as vezes que eu vou orar, eu tenho que orar dessa forma. Mas aqui está o segredo de como é que a nossa oração vai chegar até o trono de Deus. Se você seguir o padrão da oração ensinada por Jesus, a sua oração vai chegar até ao trono de Deus. Tem muita gente falando: eu não sei orar. Eu não sei orar. Se me mandar orar, eu travo. Eu não sei orar. Orar nada mais é do que falar com Deus. E falar com Deus, você vai falar com Deus aquilo que você tem dentro de si, aquilo que você precisa, aquilo que o seu coração está cheio. E Ele deu aqui a receita de como é que nós devemos orar e falar com Ele. Às vezes nós podemos orar exatamente como está escrito nesse texto, mas isso não é a regra. Nós não precisamos todas as vezes que orarmos exatamente como está aqui, porque a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias da nossa vida. Ela se renova todos os dias. Jesus deu o caminho norte para nós orarmos, e Ele falou o seguinte: a oração, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus estava dizendo: olha, quando você for começar a orar, comece exaltando o nome daquele que está no céu. Comece glorificando o nome daquele que está sobre todo o nome. Comece exaltando o nome daquele que é Senhor e Salvador da sua vida. Comece proclamando a grandeza de Deus, porque isso atrai a presença dEle para perto de você. Comece dizendo para Ele que Ele é o seu Pai, porque Pai é a lei muito importante para nós. E você vai declarar isso dessa forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer que o teu nome seja santo para todo sempre. Comece orando dessa forma, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Antes de pedir, antes de reclamar, antes de chorar, antes de qualquer coisa, exalte o nome daquele a quem você está se referindo no momento da oração. Comece glorificando o nosso Deus e falando que Ele é poderoso, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é santificado e glorificado nos céus. E aí Jesus continua: que venha o teu reino. O que Jesus estava falando? Depois que você exaltar e glorificar o nome do Senhor e dizer o quão poderoso, o quão maravilhoso Ele é, declare para Ele que você é dependente dEle, que você está aguardando que o reino dEle venha para se cumprir na sua vida. Declare para Ele que você é dependente dEle. Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. O teu reino virá, eu creio nisso, pois é escrito na tua palavra, e eu quero estar pronto nesse momento, que no dia que o teu reino for apresentado a mim, eu quero que o meu nome seja chamado. Que venha o teu reino. Você só chama para você aquilo que você quer que esteja perto de você e que você acha que é bom, ou não. Ou você anda chamando coisas ruins para perto de você.
Ou você está chamando maldição para perto de você, para a sua casa, para a sua família? Se você chama pelo reino de Deus, é porque você acredita que o reino de Deus precisa estar perto de você, e você precisa estar perto do reino de Deus. Venha o teu reino. Eu vou pedir ao Senhor alguma coisa, eu vou falar com o Senhor, eu vou solicitar ao Senhor que faça alguma coisa na tua vida, mas com tudo aquilo que eu vou te pedir, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja a vontade do Senhor cumprida em nós. Quantas e quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa e nós batemos no peito e falamos: isso eu vou fazer porque eu consigo fazer e já está determinado e eu vou fazer assim. Mas antes de nós batermos no peito e falarmos dessa forma, nós temos que perguntar uma coisa: Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É da tua vontade que eu vá por aqui? É da tua vontade que eu faça aqui? É da tua vontade que eu deixe de fazer isso? Apresenta a Deus tudo o que você vai fazer, mas deixa que Ele dê a direção para que você faça. Muitas vezes a gente coloca na mão de Deus: Senhor, eu estou colocando nas suas mãos, eu vou fazer isso, e eu quero que o Senhor me dê um sinal. Só que nós estamos tão a fim de fazer, estamos com tanta vontade de fazer, que nós achamos que qualquer coisa é um sinal de Deus. E nós temos que ter discernimento no Espírito para entender o que é que Deus está nos mostrando como sinal. E às vezes Deus manda sinal para nós através de algo que nós não esperamos, que nós não achamos que vai acontecer. Deus usa até os ímpios para trazer para nós sinais do céu. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Não sei se você já se pegou em uma situação em que você trocava uma ideia com alguém, você conversava com alguém que não é cristão, e de repente aquela pessoa te fala alguma coisa e aquilo bate lá no fundo da sua alma, e você fala: meu Deus do céu, é o Senhor que está falando comigo, através da mente humana. Deus pode usar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, para poder falar com o seu filho, com os seus filhos. O Deus que usou uma mula para falar com o profeta, será que Ele não é capaz de usar o ímpio para trazer uma mensagem a alguém que está precisando? Que seja feito, Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Se o Senhor falar que não é para fazer, eu não vou fazer. Eu posso até estar muito afim de fazer, com muita vontade de fazer, mas eu creio que se eu não fizer, o Senhor lá na frente tem coisa melhor para mim. E todas as vezes que eu negligenciei essa palavra e que fiz a minha vontade sem que Deus tivesse dado o aval, eu dei com meus burros lá. Todas as vezes que eu tentei andar pelo meu próprio juízo, eu me dei mal. Porque no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus e falei para ele: Senhor, a partir de hoje o meu coração é teu, a minha vida é tua, o meu caminho está nas tuas mãos, que o Senhor possa direcionar. Eu estava falando com ele: Senhor, a partir de hoje eu não mais vivo, mas o Senhor vive em mim, e eu só vou fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça. Só que muitas vezes a gente esquece dessa promessa que nós fizemos diante do altar, dessa confissão de fé que nós fizemos, e vamos lá e queremos pegar na mão de Deus alguma situação da nossa vida, para que nós mesmos possamos direcionar. E aí que dá errado. E aí que dá errado. Se Deus está demonstrando para você uma situação em que você precisa agir de acordo com a vontade dele, Deus está querendo dizer para você o seguinte: não se preocupe com o que aparentemente está acontecendo. Pode não parecer que seja do jeito que as coisas precisam ser, mas eu garanto a vitória no final. Eu vou
dar para você aquilo que é melhor. Eu vou demonstrar para você aquilo que eu quero, porque eu quero guiar a sua vida. Eu quero ser Senhor da sua vida. Eu estou preparando você para vir orar comigo um dia, e para isso você precisa ouvir a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a decisão que Deus coloca no nosso coração até nos faz sofrer momentaneamente, porque nós queremos alguma coisa e achamos que, não, isso vai dar certo, porque tem que ser assim, se não for assim eu vou sofrer. Se for necessário que nós soframos por alguns dias, por algum tempo, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que assim seja. Porque a Bíblia diz que pode o nosso choro durar por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode viver um período sombrio, um período de noite na sua vida, de tristeza, de angústia, mas pela manhã o Senhor vai renovar as suas forças e vai trazer alegria sobre você. Mas para isso acontecer, tem que ser falado com Ele: Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é no céu. Qual a vontade que prevalece no céu? Hein? A vontade de quem que prevalece no céu? A vontade de Deus. Que é isso, pastor? É a vontade de Deus, mas lá tem um conselho. Eles têm um consenso lá. Sim, tem um consenso lá, mas a palavra que permanece, a vontade que permanece é a palavra e a vontade de Deus. Você quer ver uma demonstração disso? Lúcifer tentou se levantar contra Deus, achando que ele poderia ser igual a Deus ou maior que Deus. E aí Deus simplesmente fez com que ele caísse do céu, que ele fosse lançado do céu e perdesse a sua posição de destaque que ele tinha lá. Qual palavra que prevaleceu? A de Deus. No céu, a palavra que permanece é a palavra de Deus. Na sua vida, a palavra que permanece tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra dele. O apóstolo ensinando, falava: olha, vocês precisam entender que a sua palavra tem que ser sim, sim, quando sim, e não, não, quando não. O que passar disso está fora de Deus, vem do maligno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida. É a palavra de Deus que tem que prevalecer. Pastor, mas eu não concordo com muita coisa que eu estou vendo acontecer por aí. Jesus falou: olha, não se preocupe, não se turbe, não se perturbe. Não deixe o seu coração perturbado, o seu coração triste. Creia em Deus, o nosso Pai, e creia em Jesus. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua volta aí. Olhe para Deus, olhe para Jesus, que você com certeza vai ser vitorioso. Que o seu nome vai ser escrito no livro da vida e Ele vai te chamar para estar comigo um dia. Vamos continuar aqui, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus estava falando: olha, você precisa entender que aquilo que você vai pedir a Deus é que Ele supra a sua necessidade todos os dias. O pão nosso de cada dia é de todo dia, um dia após o outro. Deus vai suprir as nossas necessidades. Nós não temos que nos preocupar em ser ricos, em sermos milionários, em termos grandes patrimônios. Não, nós temos que nos preocupar é que a bênção do Senhor alcance as nossas vidas todos os dias.
dias, dia após dia, não nos deixando faltar nada todos os dias da nossa vida. Quando dificuldade muitas vezes com choro, com gemidos, mas a mão de Deus está sobre nós, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. Aqui é que tem uma chave. Nós queremos que Deus faça grandes coisas na nossa vida, que Deus haja em nós, que Deus haja através de nós, mas aquilo que Deus vai fazer através de nós depende daquilo que nós fazemos em prol do nosso próximo. A pessoa quer ser ruim, quer pisar em todo mundo, quer maltratar todo mundo, quer subir, fazendo os outros desgastar, e quer que Deus abençoe isso. Ele não vai abençoar, sabe por quê? Porque Deus só vai fazer na sua vida aquilo que você quiser implantar na vida do seu irmão. Hoje de manhã nós estávamos indo para casa, nós estávamos conversando sobre isso com uma irmã, nós encontramos, e ela falou exatamente isso, que ela estava ouvindo uma mensagem, em que a pregadora dessa mensagem disse: olha, você precisa escolher bem a semente que você vai plantar, porque o fruto você não consegue escolher. A semente que você plantar tem que ser boa, porque se a semente for boa, a árvore vai ser boa e o fruto vai ser bom. Mas você não consegue escolher o fruto. Eu vou plantar aqui esse pé de manga, e esse pé de manga aqui vai dar 100 mangas das mais bonitas e mais gostosas. O bicho não vai comer, não vai ter bicho na manga. Você não consegue escolher isso. Você consegue escolher a semente e separar a melhor semente e plantar. Você sabe qual é a semente que precisa ser plantada para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida? A semente de amor, a semente de paz, a semente de fraternidade, de irmandade, a semente de empatia, a semente que ajuda o seu próximo, porque quando essa semente germinar, você pode ter certeza que os frutos virão, e eles serão os mais belos possíveis, os mais deliciosos possíveis. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus estava falando: olha, vocês têm que orar e falar com Deus para não deixar vocês caírem nas tentações. Sabe por quê? Porque elas vão vir atrás de vocês. Jesus não prometeu que nós não seríamos tentados. Ele próprio foi tentado pelo diabo lá no deserto. Em momento nenhum na Bíblia você vai encontrar nenhum versículo, nenhum relato que Jesus fala: olha, quando você me aceitar e entender que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida vai se transformar no mar de rosa. Você não vai ter mais tentação, você não vai ter mais provação, você não vai ter mais nada. Não existe isso. E eu desafio qualquer pessoa a me mostrar isso dentro dessa palavra, porque não tem. Por isso que Jesus está ensinando aqui, você orar: não me deixe, não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação vai vir, mas Deus precisa estar conosco para nos livrar de cair nessa tentação. O mal está solto por aí, ele está rondando por aí, em todas as áreas, em todos os aspectos. Pastor, ainda bem, graças a Deus que eu estou dentro da igreja, ainda bem, graças a Deus que eu estou vivo.
Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o mal pode até vir sobre nós. O mal pode até tentar nos alcançar. Mas o nosso Deus vai nos proteger com os seus anjos que acampam ao nosso redor. E a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que o que vem contra nós. É maior. Quando nós oramos, não me deixe ou não nos deixe cair em tentação, nós estamos falando: Senhor, eu sei que ela virá, mas o Senhor é maior. O Senhor é mais poderoso. O Senhor é fiel. E nada é capaz de me alcançar se eu estiver com o Senhor na minha vida. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O ideal é que nós nem cheguemos perto do mal, e que o mal nem chegue perto de nós. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para nos livrar do mal. Porque quando o mal se aproxima de nós, se nós estivermos firmes na rocha, ele pode nos derrubar. O ideal é que o mal fique bem longe de nós. Mas se por algum motivo ele se aproximar de nós, os anjos do Senhor estarão para nos proteger e nos guardar e nos livrar de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória hoje. É isso? É isso que Jesus falou? Senhor, o poder hoje é teu, o reino é teu, a glória é tua hoje. É isso que Jesus falou? É isso que está escrito. O que é escrito? Porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. É hoje? É. Mas é amanhã? É depois? É daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Daqui a 1000 anos? Até que ele venha. O poder, a honra, a glória é dele para todos sempre. Aleluia. Aleluia. E nós temos que dar isso a ele todos os dias. O poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém? Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. E eu gostaria de fazer algo aqui nessa noite. Se tem alguém aqui no nosso meio